Então, beleza. Meus caros, boa tarde a todos. Hoje, dia 7 de julho, às 14 horas, vamos ter aí mais um seminário da nossa disciplina e eu passo a palavra para a Marcele apresentar o palestrante. Opa, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcele e no encontro de hoje nós teremos uma apresentação sobre o programa Queimadas. E o nosso convidado é o Matheus de Souza Maclu. O Matheus, ele possui mestrado em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estudando desmatamento em relação ao mercado de terras em região de fronteira agropecuária na Amazônia. É graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de geociência, com ênfase em sensoriamento remoto, atuando principalmente nos temas relacionados ao uso do solo, ecologia da paisagem, gestão territorial e análise espacial. Bom, agora eu passo a palavra para o Matheus. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo bastante o convite. Sempre para a gente do Queimadas é uma satisfação enorme vir falar um pouquinho sobre o programa. Sempre que tem essas oportunidades de participar de disciplinas, né, não só dentro do INPE, mas fora também, em congresso, etc., a gente sempre aproveita bastante essa oportunidade para falar um pouquinho, expor um pouquinho do que é feito lá no Queimadas. E agradecer, né, novamente o convite, segundo ano que a gente participa dessa disciplina, quer dizer, que eu participo, no caso, e para a gente é sempre uma alegria. E, bom, se quiser eu já posso começar a compartilhar a tela aqui para apresentação. Pode ser? Pode ser sim, Matheus. Confirmam para mim, por favor, se vocês estão visualizando minha tela. Já está aparecendo aqui. Beleza. Beleza. Só um detalhe. Então, eu vou apresentando aqui para vocês, vou fazer uma apresentação para vocês aqui, vou falar um pouquinho sobre o programa Queimadas e alguns tópicos sobre a observação da Terra que são importantes para a gente, né, no programa Queimadas, e como que isso envolve também a computação aplicada, que tem tudo a ver e ajuda bastante a gente no programa como um todo. E eu quero dizer também para vocês todos ficarem bem à vontade para fazerem perguntas, fazerem interrupções no meio da apresentação mesmo. Eu tô com outra tela aqui, e aí eu consigo ver vocês aqui do lado, então vocês ficam bem à vontade para fazer perguntas. Eu só não consigo ver o chat. Aí qualquer coisa, se a Marcele quiser interromper e ler alguma pergunta, eu acho que é bem tranquilo nesse sentido da gente tirando as dúvidas conforme vai passando a apresentação. E a primeira coisa que eu queria dizer, então, mostrar para vocês é a missão do programa Queimadas, que tem a ver não só em realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inovação de produtos, mas também prestar esse serviço de mapear e monitorar a ocorrência do fogo, o risco e a extensão e a severidade dos fenômenos de queimada que acontecem na superfície da Terra. Só a partir disso, a gente tem que... Não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa tão direta. Envolve muitas ciências, envolve muitas coisas diferentes e demanda bastante também de recursos tecnológicos para fazer isso com bastante eficiência, né? O programa ele começa lá em 1998, a partir de uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Alberto Setzer, e desde então vem se aprimorando cada vez mais nesse monitoramento de queimadas, né? A pesquisa não é de 98, né, mas o programa começou em 98, mas foi a partir de um levantamento sobre a atmosfera lá na Amazônia, feito pelo Alberto Setzer, que começou o programa, né? Bom, e aqui eu começando a mostrar para vocês um pouquinho da cara como é que é o portal do Queimadas. Aqui estão elencados, né, diversos serviços que o Queimadas ele oferece dentro da sua página, e é importante mostrar isso porque faz parte também do programa, deixar isso no ar, faz parte do programa também, fazer com que isso seja acessível para as pessoas, fazer com que isso seja
o acesso seja fácil também para as pessoas, né? Para quem quiser usar e para quem quiser ter mais informação sobre queimadas. E aqui vocês podem ver que tem vários numerozinhos aqui, várias caixinhas, né? E cada caixinha dessa é um serviço diferente que o programa Queimadas desenvolve. Isso eu vou mostrar ao longo da apresentação para vocês, como é que foi sendo desenvolvido esses serviços e o aprimoramento que decorreu ao longo dos anos aí do Queimadas, que permitiu também chegar nesses níveis de serviço, né, diferentes serviços que são oferecidos. Aqui é uma página para mostrar um pouquinho da visão geral, tá, do que é o programa Queimadas. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Sim, conseguimos. Sim, Matheus. Beleza. Só para não ficar apontando aqui e achando que vocês estão vendo e não estão vendo nada, né? Mas, então, a gente tem aqui, os dados aqui embaixo são do ano de 2020. Eu trouxe essas informações aqui atualizadas para o ano 2020, que foi um ano fechado, né? O ano passou, terminou. E é interessante ver que existe uma demanda alta, né? Para acesso às informações do programa Queimadas, e é uma necessidade muito grande tornar isso bem eficiente, inclusive em termos de computacionais. No ano passado, no ano 2019, desculpa, houve uma demanda bem atípica e que fez com que o programa todo enfrentasse problemas na hora de oferecer o acesso aos dados, né, para a população em geral, inclusive para os meios de comunicação. E aí, o ano passado, no final do 2019 para o ano passado, foi feito vários esforços para conseguir melhorar, né, a capacidade computacional do programa, também tornar mais eficiente algumas consultas, etc., no banco, né, para que isso não acontecesse, para que o problema de acesso não acontecesse novamente, e foi possível, né, ano passado foi bem tranquilo em relação a atender as demandas que chegaram para o programa em termos gerais, né. Então, você vê aqui que a visualização de página, no geral, foi em torno de 700 mil, 760 mil, né? O ano de 2019 chegou a bater 1 milhão, então é bastante coisa, né? Downloads também, que é feito diretamente do banco de dados, né? Que você entra com... Eu vou mostrar mais para frente como é que é feito isso. Número de usuários ativos, visualizações do banco queimadas, que representa uma boa parcela, mais de quase 60% do que é feito dentro do site do programa Queimadas, né? E esse BD Queimadas, ele puxa os dados diretamente do banco. E aqui tem a respeito um pouco sobre a visualização da página de risco de fogo e meteorologia, os boletins que são enviados, são elaborados automaticamente e enviados, fora os boletins também, como o Infoqueima, que é elaborado, né, manualmente, cada mês. E aí vocês podem ver aqui que tem algumas informações relacionadas com os focos de queimada, né, que estão associadas com o banco de dados, como disponibilizar estatísticas disso, disponibilizar esses dados de forma aberta. E também tem em relação à área queimada e extensão do fogo, que está associado com uma outra iniciativa, que é o CIMAN, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, o TRMA2Q, que usa um serviço que não foi desenvolvido dentro do Queimadas, mas foi adaptado também para queimadas, que é o TRMA, que é um sistema de monitoramento e alerta, né? Tem um CISAM, que está relacionado com a saúde, e os boletins, né? E isso tem bastante a ver com o risco de fogo e os dados meteorológicos. E também uma outra coisa para dar um pouco mais de dimensão para vocês é sobre o total de satélites e imagens que são utilizados e abastecem o banco de dados do Queimadas, né? Ao todo são 196 imagens diárias, tá? Que são processadas, e todos esses satélites produzem dados de focos de queimada para o programa Queimadas. Esses satélites todos estão lá disponíveis, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem as suas características, e isso é muito importante para a gente também. Então, em relação ao tópico de observação da Terra, vou mostrar um pouco mais adiante, que é importante de conhecer também que tipo de sensores que a gente está utilizando, quais são os sensores que são mais adequados para cada uso a bordo dos satélites, etc., né? E um outro elemento importante também é que o satélite de referência para você fazer o monitoramento e a comparação histórica, a série histórica dos dados, hoje em dia é o Aqua. E esse satélite é utilizado porque ele está há mais tempo, né, coletando dados, desde 2002. Antes era um outro satélite, mas aí foi adaptado.
E a partir desse satélite, então, que são disponibilizadas todas as estatísticas, né? Tem cuidado para disponibilizar as estatísticas com alguma consistência necessário, né? Não adianta falar de um satélite é lançado, incorporado no banco, aí começa a contar a estatística dele. Não, tem que ter um cuidado para ter essa continuidade, né, em relação aos dados que são disponibilizados. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre o que está sendo monitorado, né? Como é que acontece o fogo na superfície da Terra e como é que esses dados são transformados no ambiente computacional, por exemplo. E aí a gente vê aqui o exemplo que tem a cicatriz de queimada, então é a área que o fogo passou e que ocorreu a queimada. Aqui tem uma imagem um pouco mais detalhada. E a gente vê que os focos de queimada, então, são pontos no espaço que representam onde foi detectado o fogo, em determinado momento, no momento em que o satélite passou e mapeou. Esse foco de queimada, esse ponto no espaço, ele representa uma coordenada que é exatamente o centroide de um pixel daquele dado daquele dado, né, do satélite que monitorou e registrou aquele incêndio. Sem entrar no mérito também de qual que é a sensibilidade do sensor que vai mapear ou não o fogo, que vai, e aí está no algoritmo de processamento dessas imagens, o pixel identificado com queimada, então ele vai marcar um ponto no centroide dele, e esse ponto pode, então, cair exatamente em cima da onde está o fogo, da onde está a frente de fogo. Então, você tem uma frente de fogo aqui, registrado um ponto, mas se você juntar outro ponto aqui, você registra, né, uma frente um pouco maior. Você pode também ter um foco de calor que cai em cima da área queimada, então ele não está exatamente em cima do fogo, ele está em cima da área queimada, mas ele não representa a área queimada em si, ele representa um ponto ali no espaço que tá apontando que aquele pixel, então, teve uma queimada. E também tem pontos que podem estar um pouquinho deslocados para fora, né? Fora da área queimada e fora da frente de incêndio. E isso não quer dizer que o dado está errado, ele está certo. Ele apresenta, sim, um pixel que registrou, então o fogo está atingindo aqui o pixel, né? Está dentro do pixel. E aí esse pixel, então, registrou essa queimada. E também tem outro elemento importante, porque ao longo do tempo, o fogo ele tem a sua dinâmica, tem as suas diferentes frentes, né? E se você for parar para pensar, ele tem também o tempo que você vai registrar isso. Se você conseguir pegar a continuidade do fogo ao longo do tempo, você vai pegando ele crescendo. Mas se você, de repente, pega uma imagem aqui no dia 9, e depois uma outra imagem lá no dia 20, você vê que a coisa está bem diferente. As frentes de fogo vão acontecendo aqui, nessa animação que vocês estão vendo, ela surge, o fogo ali, vai registrando, né? Então, em vermelho é o que é registrado naquele momento, e você vê que, às vezes, um fogo está aqui, outro está lá na outra ponta, né? E pode parecer que são eventos que não estão relacionados, mas, na verdade, no final das contas, se você agrupar tudo, vai estar relacionado. Então, isso é importante a gente entender que tem essa dinâmica aí da evolução do fogo, principalmente para entender o que está acontecendo na superfície da Terra na hora que você está registrando aquele dado. Esse aqui é um método de você pegar aquele coordenador XY, né, que foi registrado como um ponto de fogo, e você fazer um buffer nele a partir da resolução do pixel, a resolução espacial do pixel daquela imagem. E aí você vai fazendo e agrupando os dados, e você consegue, então, formar essa sequência de evento de queimada aqui, né, que a gente chama, de acompanhar essa evolução. Aqui, novamente, é só um outro exemplo, né, da propagação do fogo, que está bem distante, né, de uma linha de transmissão, por exemplo, mas com a evolução, esse fogo chega e atinge aqui uma linha de transmissão e acaba ocasionando o desligamento, né, dessa linha de transmissão. E, às vezes, o foco está registrado assim, bem distante, lá longe, e aí essa distância aí acaba sendo percorrida pelo fogo e impactando na infraestrutura. Então, por isso é muito importante também o monitoramento de fogo, não só por conta das consequências ambientais, ecológicas, no ecossistema, mas também no impacto nas infraestruturas. E aí eu vou mostrar mais adiante o que é feito. E o BD Queimadas, ele é o banco de dados de todos esses dados de queimada, ele é o ponto central, né, para o programa, porque é de lá de onde começou a coletar os dados e disponibilizar para
toda a população, né, para todo o público em geral. E a partir da organização desse banco de dados e da disponibilização do acesso a ele, é que também foi possível, então, ir aprimorando e avançando em outros serviços que o Queimadas oferece. E aí vocês podem ver aqui uma imagem sobre como é a página, você entra lá, tem um filtro para você colocar e ver os dados ali, então você tem uma interface aqui para ver os dados. Esses dados são obtidos diretamente do banco de dados, né? E você consegue fazer alguns filtros a partir de qual site você quer observar, qual bioma você quer observar, o tempo, sendo que é muito importante destacar aqui que devido, de fato, à demanda, né, de dados, a gente tem uma limitação de disponibilizar os dados num intervalo de tempo de, no máximo, 1 ano, 365 dias, se não me engano. Exatamente 365 dias. Mais do que isso, não é disponibilizado. Tem que fazer vários downloads e olhar assim ano a ano, né? Porque senão acaba sendo muito pesado para o banco executar isso e disponibilizar os dados. Então, a partir disso organizado, e essa interface organizada, também é possível disponibilizar estatísticas. E aí você vai vindo aqui olhar como é que está os focos por estado, por bioma, por satélite, a partir do filtro que você aplica, a partir do satélite que você quer fazer, né? Que é observar. Então, aqui só algumas imagens para mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, né, a interface. Aqui vocês vão ver por estado, e isso a partir do filtro temporal que você está fazendo também, número de focos. Né? Então, é sempre bom frisar aqui que aqui é o número de dados que você quer, né? Se é só referência, todos, enfim, vai dar o seu uso. E depois você consegue também fazer o download desses dados, tanto como só o dado tabular, né? Você pegar o dado que você já obteve ali a partir da sua consulta, ou também obter os shapefiles, os dados espaciais, para fazer alguma análise que você queira. Né? Esses são dados pontuais, tá? Quando você abaixa o dado, faz o download do dado pontual. E, a partir disso, também é importante disponibilizar algumas estatísticas, porque não existe uma demanda só de usuários da comunidade acadêmica, que vai fazer análises, né, mas também de usuários diversas do meio de comunicação, e também da imprensa, né, e também de prefeituras, de estado, que às vezes quer saber como é que está o andamento do monitoramento de queimadas na sua região, tem algumas dúvidas, e aí você disponibiliza algumas estatísticas a partir disso, né? E por que é importante isso? Porque no Brasil, e aqui vocês podem ver uma figura que mostra como é que é a distribuição das queimadas no país ao longo do ano, não é igual para todo o país, né? Então, você tem uma variação, sendo que agora a gente está em julho, né? Está começando a fase em que as queimadas começam a se intensificar no país, principalmente devido à meteorologia, né? As questões meteorológicas. Mas não é só isso, o fogo não acontece naturalmente em sua maior parte, acaba sendo, assim, enfim, atividades humanas, acaba sendo de controle, e acaba acontecendo bastante queimadas no país, principalmente no período de seca, né? E isso a gente pode ver bastante também nos dados de risco de fogo. E sendo que a maior parte dos dados estão nos meses de julho, agosto, setembro e outubro do país. Então, por isso que é importante disponibilizar os dados. Aqui é um gráfico, né, para a gente ver como é que acontece a queimada nos estados, e por isso que é importante disponibilizar essas estatísticas com esses filtros, né? E aí, no caso, para você acompanhar ao longo do tempo, você precisa ter uma estatística só com satélite de referência, que é disponibilizado também pelo programa Queimadas. E aqui é só uma outra animação para vocês olharem visualmente, né, os pixels que detectam queimadas ao longo do tempo na América do Sul, né, aqui é América do Sul, principalmente aqui no Brasil. Esse recorte temporal aqui é de 2018 a 2019. Você vê que tem um período que fica mais aqui no Cerrado Brasileiro, e numa outra parte do ano fica mais aqui ao norte, né, em que lá está no período de seca e aqui está no período úmido. E isso é engraçado porque aqui, nessa região, acompanha bastante esse ritmo do norte, e aqui no restante do Brasil não. E por isso, quando você monitora a Amazônia,
os focos que acontecem lá para março são predominantemente aqui nessa região de Roraima. Bom, e aí eu estou mostrando novamente aqui o exemplo das estatísticas, né? Então, a gente tem aqui no site, você entra aqui nas informações atuais, você vê sobre a situação atual, e aí você consegue disponibilizar esses dados tanto em mapa, como em gráfico de barras ou gráfico de pizza. Você consegue, aqui você mexe na visualização dos dados, e aqui você consegue fazer um recorte temporal com alguns filtros pré-estabelecidos, né? Desde dos dados na última hora, último mês e no ano, né? E aí também, não só o dado na forma gráfica, mas também tabular. E aí você acompanha também a diferença que tem a cada ano os dados que são colocados ali. E aí aqui tem por estado, aqui tem por região, aqui tem por bioma, aqui você tem algumas áreas de interesse, como o MAP, que é uma região amazônica, a Amazônia Legal, que é uma região estabelecida por lei, e o Vale do Paraíba, que é a região de São José dos Campos, né? Tem alguns interesses e são aplicados esses filtros ali também. Aqui é um outro exemplo de tabela que você vê ao longo do tempo e é disponibilizado ali, que é para você ver as estatísticas por estado. E aí você consegue ver a série histórica dele, assim, nessa forma tabular, né? Quando que aconteceu o pico de máximo, de mínimo, e a média aqui embaixo. E aí quando que aconteceu isso, né? Qual ano que foi, ou para cada mês, né? E aqui você vê em forma gráfica também. Então, esses dados estão todos disponíveis. Isso é muito importante para deixar a informação acessível e também direta para os usuários que não é só a comunidade acadêmica. E aí aqui eu queria mostrar então um pouquinho, né? Esse slide mostra um pouquinho sobre essa iniciativa que é o CIMAN, que é um comitê de interagências para combate, né? Para coordenar as operações de combate a incêndio a nível federal. E o INPE participa disso também, oferecendo não, né, mas dando suporte com dados, informações, quando o comitê é acionado, isso acontece diariamente, tá? E as operações são acompanhadas com dados que o programa Queimadas produz. Por exemplo, o ano passado, na operação do Pantanal, o INPE estava lá participando com as informações, etc. E também tem um site, né, do CIMAN, vocês podem entrar lá e conferir as operações. A operação do Pantanal do ano passado foi a Pantanal Norte, que pegou uma região bem grande, né, do Pantanal, foi uma área bem importante, e a operação se concentra, como o recurso humano também, para combate a nível federal, né, também tem suas limitações, e eles acabam ajudando na priorização, tomada de decisão, e isso é importante, né. E a partir dos dados organizados, você consegue fazer isso, e aqui no caso, a partir dos dados disponibilizados e organizados, consegue então também ter o TRMA-2, que é o sistema de monitoramento e alerta, para quem não conhece, foi um produto disponibilizado aí pelo INPE, esse serviço que é um sistema, né? Você monta um sistema para você fazer um monitoramento e alerta. Nesse sistema você consegue monitorar serve, né, para monitorar diversos eventos florestais, né, como deslizamentos, incêndios florestais, enchentes, secas, até descargas atmosféricas, como os dados de descargas atmosféricas, manchas de óleo, e você consegue fazer esse monitoramento em tempo real e criar alertas para isso. Como é que isso funciona? Você desenvolve esse sistema, eu vou falar rapidamente aqui, porque isso não é do programa Queimadas, mas o programa Queimadas ele se dedicou a desenvolver uma adaptação para queimadas, para quem quiser desenvolver esse sistema para o monitoramento. Você instala esse sistema, né? Constrói esse sistema num servidor e lá você consegue colocar os dados dinâmicos, então são dados que são alimentados diariamente, são alimentados lá automaticamente, os dados estáticos, que são limites que você queira analisar, e aí você vai criar análises para ele cruzar esses dados e se for de interesse, você cria também alertas, tá? E aí os alertas são direcionados para quem está administrando ali o sistema, para quem você cadastra e-mails, etc. Isso é muito interessante, isso é muito importante, principalmente, né, em relação a queimadas. Então, com um sistema como esse, os dados disponíveis ali do banco de queimadas, você consegue fazer esse monitoramento para quem quiser, para qualquer prefeitura, qualquer estado que queira fazer isso,
inclusive o Ministério Público do Mato Grosso utiliza esse sistema. Não é só esse sistema que eles utilizam, tem outras coisas também, mas eles desenvolveram isso, fizeram adaptações, né? Fizeram uma customização aqui. É necessário uma equipe técnica para fazer isso. Ou uma equipe não necessariamente uma equipe, dependendo da dimensão, mas é necessário algum técnico. E o programa Queimadas, inclusive, trabalhou treinando as pessoas para instalar esse sistema aí. Isso é muito, muito importante pensar em termos de monitoramento e as aplicações que o programa Queimadas ajuda a desenvolver. E a outra muito importante também é o CISAM, que aí é um sistema de informações ambientais integrado à saúde, que foi contratado pela Organização Pan-Americana da Saúde, pelo Ministério da Saúde, em 2019. Esse sistema foi desenvolvido. O banco que eles utilizam, que é utilizado, né, foi feito com, esqueci agora a tecnologia, é uma tecnologia que eu não conhecia muito e achei bem interessante, mas enfim, depois eu lembrar o nome eu falo. E é muito importante porque agora as pesquisas também estão se avançando nesse sentido de associar os dados, os dados de queimadas, os impactos dessas queimadas com a liberação de aerossóis no ar, com liberação de partículas no ar, e essas partículas estão impactando também na saúde da população, e aí essas informações estarem disponíveis, esses dados estarem disponíveis é muito importante para essas análises, né, e para esses estudos. E agora parece que vai renovar esse projeto vai continuar em andamento, ele durou até 2019, começo de 2020, está disponível, né, o sistema está sendo mantido no ar, mas agora parece que vai ser renovado para desenvolver mais coisas ainda. E uma outra coisa interessante para a aplicação, né, do monitoramento de queimadas é você monitorar o impacto dessas queimadas no sistema de transmissão de energia, que é um projeto que o Programa Queimadas tem em parceria com a ANEEL, que faz o monitoramento disso e junto com as concessionárias que têm a permissão para operar a transmissão de energia em cada linha de transmissão ao longo do país todo. E se constatou que, de fato, a queimada em vegetação acaba provocando o desligamento de algumas linhas de transmissão e, consequentemente, aí, um impacto muito severo em diversas áreas da economia, né, da infraestrutura pelo país todo. Então, e também é uma responsabilidade das concessionárias fazer essa limpeza e prevenir que isso aconteça. Então, com o monitoramento do programa Queimadas, eles conseguem checar se está sendo feito tudo de acordo e ajudar também nisso, né? São aqui 31 mil quilômetros de linha de transmissão e 84 linhas, né, pelo país todo. E aqui é um exemplo do que acontece. Você tem que deixar, aqui vai dar um zoom maior, né, mas dá para ver aqui uma parte clarinha que tem que deixar um vão limpo entre as torres, né, das linhas de transmissão, justamente para não acontecer esse desligamento. E aqui uma queimada que começou distante dessas linhas, foi se propagando até chegar na linha e passar aqui embaixo, e com isso provocar o desligamento. Um exemplo aqui, né? Então você consegue ver que tem que ter os vãos limpos e justamente para isso não acontecer. Tem toda uma normativa técnica para isso. E aí você vê aqui que a queimada passou, né? E com o monitoramento da área queimada você consegue então fazer isso. Inclusive constatar quando acontecer isso e poder tomar as medidas cabíveis, né? Bom, tudo isso que é feito pelo programa Queimadas, ele não seria tão importante quanto disponibilizar todos esses dados de forma aberta, né, para toda a comunidade, para quem quiser usar. Não só disponibilizar, né, não adianta você ir lá criar um link para fazer o download, mas deixar o mais acessível possível nas diferentes formas de utilização. Isso também dá um trabalho importante e vocês conhecem bem, né, sobre isso. Aqui é um pouco o exemplo, né, da página de dados abertos do INPE, que segue também a política de dados abertos do INPE, não, Queimada, desculpa, e aqui segue a política de dados abertos do INPE, que são vários projetos, não é só Queimadas, e aqui você tem as formas de você ter acesso a esses dados. Você pode fazer o download pelo banco, claro, dos dados do conjunto de dados que você quer, você tem interesse,
mas você também consegue acessar os dados a partir de serviços disponibilizados, como WMS, e também por outro formato, KML, tem o FTP também, e esse tipo tem uma API também que foi desenvolvida para o acesso aos dados. Então, todo esse tipo de acesso também demanda trabalho, demanda desenvolver, né, isso, aplicar ali no banco, que são coisas muito importantes para o sistema todo funcionar. Mas aí eu queria entrar em algumas coisas que vocês viram e são importantes a gente entender que a computação, ela desenvolve e trabalha bastante relacionado aos sistemas como um todo, que ajuda não só a fazer o monitoramento da superfície da Terra, né, na observação da Terra, mas também a disponibilizar os dados, a construir todo o sistema, todo o serviço. E também existe uma outra forma da computação conversar com essa área de observação da Terra na área de queimada, no monitoramento de queimadas, que consiste também no desenvolvimento de metodologia, de aplicação para análise dos dados, né? E aí eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que são importantes para a gente no queimadas e que acaba também sendo importante para quem está interessado nesses tópicos de observação da Terra. No caso da área queimada, então, a gente tem lá um sistema para você trabalhar com as imagens que são feitas download, um processamento de correção atmosférica, né, que é necessário. A partir disso, você tem também que construir as imagens índices, né, que é um processamento numérico para você transformar aqueles dados que vêm, né, do satélite para uma informação mais adequada a partir de cada uso que você vai usar, né, que é um índice que vai representar alguma coisa na superfície da Terra. E aí a gente faz esses índices, que no caso é NBR, NDVI, constrói uma álgebra entre essas informações e acaba extraindo a área queimada disso. Como vocês podem ver aqui, tem a data anterior, tem uma área queimada aqui, mas aqui tá, vamos dizer assim, está com a vegetação intacta, e a data depois da queimada, que tem a área que estava queimada está aqui ainda, mas uma nova área queimada aqui do lado. Quando você faz a álgebra disso, você acaba detectando uma área queimada aqui e transforma isso num polígono, um dado de área queimada. Isso é possível não só pela álgebra, mas também na construção dos índices espectrais das imagens, que diz bastante a respeito do sensoramento remoto. Tudo isso é feito em ambiente computacional, claro, mas a gente também precisa desenvolver métodos, isso é feito também no Queimadas, para você confirmar se isso aqui é uma queimada ou não. A gente tem um sistema, antes de passar para essa parte, então, eu queria dizer que a gente desenvolve, então, uma auditoria desses dados, desses polígonos, né, de mudança que é detectada a partir dessa álgebra das imagens, e esse algoritmo, ele utiliza a inteligência artificial para confirmar, e essa inteligência também, ela é alimentada cada vez mais com mais informações e mais dados, né, auditados, para confirmar se aquele polígono é mesmo área queimada ou não. Você pode tanto aplicar isso nos polígonos, como você pode aplicar isso também nos pixels das imagens, desenvolver sistemas ou algoritmos, né, que aplicam mapeamento direto no pixel, ou também direto nas informações oriundas das imagens. E também é muito importante a gente entender, na hora de você elaborar o dado de área queimada, no caso a área queimada 30 metros, e por que 30 metros? Por causa da resolução espacial do dado do satélite, que é o satélite Landsat, como é que esse dado é disponibilizado? No caso do Landsat, para quem não é familiarizado, o Landsat ele é disponibilizado para toda a comunidade, né, para todos os usuários, a partir das suas órbitas ponto. E aí, a construção da área queimada depende disso também. Então, por isso que é importante você saber qual que é o dado que você está utilizando para poder também disponibilizar com essa coerência. Você não pode tirar, então, você tem que identificar aqui qual que é a órbita ponto, qual que é a data das imagens. No caso, o sistema está desenvolvido de 30 metros, né, para o cerrado. E as áreas queimadas, e os polígonos de área queimada são mapeados para todas as imagens que não tem cobertura de nuvem, porque se tiver cobertura de nuvem também é uma limitação. Então, por isso que você tem que deixar aqui disponível, falar, olha, não foi produzido isso, mas você também tem o dado de
foco de calor do lado para você bater e ver se você está confirmando a sua análise. Só outra coisa que eu queria falar também, aproveitar que a gente está aqui conversando, é que essa parte de todo o trabalho de você baixar o download das imagens, organizar isso no sistema, hoje em dia provavelmente vai ser bem facilitado com o cubo de dados, né? Está sendo desenvolvido por outra equipe do Enkidlimp. Isso, com certeza, ajuda bastante a gente a disponibilizar o dado para toda a região do Brasil, o dado, no caso do Landsat, né? Que é o dado do satélite Landsat, ajuda bastante. Então, assim, esses aprimoramentos na tecnologia, com certeza, vão ajudando outros sistemas, né? E vão conversando com outros sistemas, inclusive no monitoramento de queimadas. E aí, quando você tem esse dado de área queimada, você consegue, então, combinar com outras informações, outros índices espectrais, informações meteorológicas, e consegue também entender como é que aquela queimada, naquela área identificada, que agora já não é mais ponto, você entende como é que foi a severidade naquela área. Isso também é importante para qualificar como é que foi aquela queimada. São os trabalhos que também estão sendo desenvolvidos dentro do programa Queimadas. E aqui a gente vê em detalhe, né, como é que funciona o sistema lá de acesso aos dados. Você tem, então, aqui uma miniatura, né, uma miniatura da imagem. Você tem aqui se tem a área queimada calculada ou não, e os pontos identificados com foco de calor. Você vê aqui que tem uma área queimada, nessa data aqui, então, bate, os focos de calor estão ali dentro, estão ali em cima, e a área mapeada. Aí, numa sequência, você vê que a área aumentou, e os focos também acompanham, e aí você tem o polígono de área queimada só para essa data que foi feito com a diferença entre essas duas imagens. E aí, essa aqui com a anterior, e etc. E aí eu vou entrar em alguns detalhes, vocês ficam bem à vontade aí para me interromper, caso houver alguma dúvida, mas eu queria entrar em alguns detalhes que são importantes para a gente sobre os sistemas sensores, né, que são utilizados, porque eles são responsáveis pela obtenção dos dados, né, de observação da Terra, e no programa Queimadas não é diferente, a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção para entender que tipo de informação que a gente está lidando e quais são as características para poder fazer o processamento dos dados e disponibilizar as informações. Então, rapidamente, quais são os níveis de plataforma que você tem, desde o nível laboratorial, em campo, que você vai lá com um espectrômetro e mede a resposta espectral de algum objeto para você fazer alguma calibração, alguma coisa, ou ir a campo. Você tem o aéreo suborbital, que você pode colocar isso num sensor, numa aeronave, e tem o orbital, que são os satélites, né, que orbitam o planeta. O drone, ele acaba sendo um sensor que está ali em campo, né, você voa com ele em campo e faz mapeamento. O Queimadas também tem essa calibração com drone. Tem algumas áreas de teste que são utilizadas e a calibração é feita com drone também. E aí tem algumas características importantes, que a gente usa em grande parte os sistemas para o monitoramento de queimada, que é o sistema passivo. Qual que é a diferença do ativo? O ativo, ele emite a sua radiação eletromagnética e coleta ela para fazer o monitoramento, que é, no caso, um radar. No caso dos sistemas passivos, não. Eles estão coletando informação que é refletida da superfície da Terra a partir da radiação que é emitida do Sol. Isso é importante porque tem que entender qual que é a região do espectro que está trabalhando, devido às suas interações, às suas diferentes interações com os objetos na superfície. E aí tem um tipo de sensores também. Então, os sensores não imagiadores, que você vai levar a campo para fazer, às vezes, uma curva espectral como essa. Ele vai te dar uma informação sobre um ponto que você está coletando, qual a resposta espectral daquele ponto, no sensor campo, ou os imagiadores, que vai te dar essa resposta a partir de uma imagem, como cada pixel está respondendo espectralmente a cada região do espectro, que são o caso dos sensores que estão embarcados nos satélites, nos drones, grande parte, que são utilizados para monitoramento, né, que são as imagens. E aí tem uma característica diferente, né, porque os não imaginadores eles conseguem dar um detalhamento de todo o espectro, o espectro eletromagnético, do comportamento espectral de cada objeto que está olhando ali, né. Agora, já os imagiadores, não, eles têm uma limitação que eles representam uma certa região do espectro. Então, a resposta dele fica menos detalhada espectralmente.
Então, essas características são importantes para a gente entender que tipo de dado que a gente está usando, principalmente quando você vai, por exemplo, fazer monitoramento de queimadas da área queimada, né, no caso. E aí tem essa outra questão também, se são sensores que são de órbita polar, como vocês podem ver aqui, esse satélite indo de polo a polo do planeta, e aí também são chamados de órbita baixa também, estão 400 até 1.000 quilômetros de distância da superfície da Terra, ou são de órbita geoestacionária, que eles acompanham a rotação da Terra e, teoricamente, estão estacionados no mesmo ponto em relação à superfície da Terra. E esses satélites são de órbita alta, estão a uma distância maior, e aí logo adiante eu vou mostrar para vocês um videozinho que pode dar o exemplo aqui, como é que funciona, né? Então, de órbita baixa, eles conseguem passar imaginando a superfície da Terra, geralmente em uma faixa pequena, mas com detalhamento mais rico, né? E dá mais informação. O pixel ele tem uma resolução espacial menor, e ele dá para revisitar o mesmo ponto. Esse, no caso, foi um vídeo de como funciona o Landsat. E aqui é o geoestacionário. Ele, se funcionar aqui, aí funcionou. Vocês vão poder ver que ele vai acompanhando e olhando para o mesmo ponto na superfície da Terra. Ele não muda, né? Só que você consegue ter uma riqueza muito maior em relação ao tempo, uma resolução temporal muito mais baixa. No caso do GOES, você tem imagens a cada 10 minutos, e o sistema Queimadas, o programa Queimadas, ele tem um algoritmo para gerar focos a partir dos dados do satélite GOES, no caso. Só que a resolução espacial, a riqueza de detalhes, né, no espaço, ela é inferior do que um outro tipo de satélite, devido às suas características, né, do sensor, da plataforma que está embarcada, e como é feito esse monitoramento, né, e essa coleta de dados. Tem alguns satélites que são de órbita polar, né, eles conseguem promover fornecer imagens diariamente, como o satélite Aqua e o satélite Terra, e com sensor modes embarcado neles, é o mesmo sensor nos dois satélites, e eles conseguem, então, observar o mesmo ponto na Terra diariamente, só que também o detalhamento deles não é tão refinado como um Landsat, no caso. E aí, que é só para dar um exemplo para vocês como é que fica uma imagem de um satélite geoestacionário. Então, ele está observando o mesmo ponto ali na superfície da Terra. Isso aqui é um loop de um dia, tá? 2020. Você vê que ele acompanha, né? O Sol passa, também tem impacto do reflexo do Sol né, no mar, isso também atrapalha o monitoramento. Tem momentos do dia que não dá para obter informação, porque, claro, né, o Sol não está ali, não tem iluminação. E, por fim, eu queria falar um pouco sobre como funciona, então, essa questão de enxergar os alvos. Vou passar rapidamente aqui, para finalizar, que se dá principalmente pela interação entre os alvos e a radiação eletromagnética, e depende da fonte. Então, no caso, a gente já falou, a fonte é o Sol, né, em grande parte, dos sensores. Os alvos são o que está na superfície da Terra, e os sensores são o que eu mostrei agora há pouco, os diferentes sistemas que estão lá embarcados em órbita, ou drones, né? E a gente precisa entender como é que funciona isso. Isso é só um tópico importante para o monitoramento de queimadas. Como que cada parte da radiação eletromagnética interage com diferentes tipos de partículas. Então, o visível está aqui nessa faixa. A gente utiliza bastante as informações na região do visível, como do infravermelho, né? Qualquer a interação dessas regiões do espectro com a atmosfera, isso é muito importante para a gente também. E aí, como eu falei anteriormente, os satélites, então, eles têm as imagens, e as imagens representam uma região do espectro. Ela não é um espectro detalhadamente. Claro, existem satélites hoje em dia, vocês já devem conhecer, hiperespectrais, né, com detalhamento, com um rico detalhamento espectral, aqui, com várias bandas bem pequenininhas e diversas bandas, assim, centenas de bandas que vão cobrindo todo o espectro. Aqui a gente vê, então, nesse gráfico atrás, como é que é a interação da radiação eletromagnética na atmosfera e onde estão as imagens, né? No caso aqui, o Landsat, né? Só para dar um exemplo. Aí tem o sensor OLE aqui em cima, né? E aqui é outro tipo de sensor da série Landsat mais antiga. E aí você vê que as bandas representam uma região. Então, a banda 2 está aqui nessa região, a banda 3 está nessa, que é a banda do verde, a 4 que é a banda do vermelho,
5 infravermelho, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, né? E você vê que está exatamente na parte do espectro em que a atmosfera permite passar essa radiação. E quando essa radiação não passa pela atmosfera, você teoricamente não consegue coletar essa informação, né, visível, né, para monitorar a superfície da Terra. É claro que você pode usar essa informação para monitorar outro tipo de coisa, como tem uma banda nova aqui que é utilizada para monitoramento da atmosfera, etc. E aí toda essa informação são registradas, então, como eu mostrei lá anteriormente, em números digitais, né, isso depende também da resolução radiométrica do sensor, como é que o sensor vai quantificar essa energia que chega nele, quais são as bandas que tem nesse sensor. A gente chama de bandas, né, principalmente porque ele pega uma região do espectro. E aí, como é que é construído todo esse sensor, né? Tem a parte óptica do sensor, tem que vai pegar a radiação que está na superfície da Terra, jogar numa outra parte ótica que vai dispersar isso nos detectores, e como é que está a calibração dos detectores. Isso também é importante. E tudo isso vai impactar na nossa resolução espectral, radiométrica, que é como você vai ler o espectro, como que você vai quantificar esse espectro, como você vai montar essa informação a nível espacial, representar, né, no espaço, como que vai ser isso também no tempo. E essas informações são importantes principalmente para você gerar os dados no final das contas, chegar a essa imagem e gerar os dados que você quer gerar, como, por exemplo, um foco de calor. Ah, não, ele joga para um... Opa, só um segundo, gente. Por que isso é da apresentação? Ah, ele fez de novo, clique errado, gente, perdão. Pronto. Aí isso impacta porque você, dependendo da altura que você está, como esse sensor é desenvolvido, você tem um campo de observação daquele sensor, né? Que é o FOV e o IFOV, né? O IFOV ele representa exatamente o tamanho do campo que ele observa na superfície da Terra, né? Que é o Instantaneous Field of View, e o FOV é o Field of View, né? Qual que é a capacidade de abertura dele observar a superfície da Terra. E como é que estão formados também os seus detectores aqui em cima. E aí isso vai impactar por quê? Se você tiver, por exemplo, um pixel com uma resolução de 25 quilômetros, você vai observar uma coisa aqui. Agora, se você tiver outro pixel com uma resolução de 25 quilômetros, não existe, né? Mas assim, um exemplo, de 2 quilômetros, como por exemplo um GOES, você vai ter outro tipo de informação, né? Outro tipo de também deslocamento do que seria considerado como foco de calor. E aqui você tem outro exemplo, né, de 500 metros, que é o que tem também utilizado, né? E aqui, no caso, até chegar no 30 metros, qual é o tipo de resolução desse pixel. Você vê que as informações são diferentes, dependendo do que você está coletando isso a nível, em termos de resolução espacial. Isso também é importante entender. E como funciona a detecção, né, os detectores, o conjunto de detectores. Se tiver um IP espectral em que você tem detectores para todo o espectro alinhado, se utiliza um espelho, um espelho que vai projetando essa radiação no espectro, ou se são detectores alinhados. Aqui é um multiespectral, né? Não está exatamente totalmente contíguo ao longo do espectro. São detalhes importantes para a gente entender. E aí, por fim, só mostrar que toda essa resolução espacial, espectral, ela permite, então, a gente enxergar os fenômenos que acontecem na superfície da Terra de maneira diferente. Aqui você vê que, dependendo de quando você pega a imagem, você vai conseguir detectar a queimada, né, que foi acontecendo ao longo do tempo nessa região aqui do Mato Grosso. Né? Então, isso depende da data que acontece a imagem e também de qual que é o nível de detalhamento dela para poder enxergar aqui. E aí, por fim, só um exemplo, né, de como foi a queimada no Pantanal ano passado. E aqui é um foco aqui na região do Parque Estadual do Encontro das Águas, que tomou grande parcela aí do parque. Foi um impacto bem importante, né? A gente viu que teve, então, detecção de área, de focos de calor em né, toda essa área que foi queimada dentro do parque. Você vê que tem espaços aqui que não foi detectado, isso provavelmente foi devido à cobertura de nuvem,
momento da passagem do satélite, por isso que também é importante, então, você misturar diferentes satélites, né, em momentos diferentes. E não só isso, né, você ir lá e mapear a área queimada, porque a área queimada, então, é o registro de onde aconteceu esse fogo, que é outro fenômeno que acontece na superfície da Terra. E aí aqui é só, né, para mostrar qual que é a área do parque, quanto por cento do parque foi tomado pela queimada, né, no final das contas. E todas essas características são importantes, como mencionei, e aí varia da sua aplicação. Essa imagem é retirada do livro de Janssen, né, Janssen, que mostra, dependendo da sua resolução temporal ou da sua resolução espacial, e a combinação disso, você tem diferentes tipos de aplicação das informações. E isso também só é possível, né, você obter essas informações a partir de outras camadas, né, de informação. Você não consegue extrair, então, um ponto no espaço, uma coordenada XY numa nada. Se você não conseguir, então, associar essa informação num banco, com outro tipo de informação, com um tipo de bioma, com qual município, qual estado, você agregar as informações e também um sistema de informação geográfico, que é muito importante para fazer todos esse tipo de análise e também associações, e o conhecimento geralmente de um especialista, alguém que conhece esse tipo de informação, né, no caso, as queimadas, isso é muito importante. E com isso eu termino minha apresentação de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.